Olá, seja muito bem-vindo. Você está em Tela Política. No episódio de hoje, nós entrevistamos o deputado estadual Mauro Bragato, do PSDB, que tem base eleitoral na região de Presidente Prudente. É um prazer tê-lo aqui no programa, deputado. Prazer meu. Muito obrigado, Casagrande, por essa oportunidade e uma saudação à SBT que está possibilitando esse acesso. Deputado, a aprovação do projeto de lei que cria ali o Programa Estadual de Regularização de Terras é um passo importante. A região do Pontal sempre solicitou isso, sempre almejou todo esse momento, mas é um tipo de iniciativa que não chega um pouco tarde. Afinal, a gente sabe que a região sofreu muito, né, com a degradação, com a falta do desenvolvimento regional. Bom, na verdade, esse projeto 277, eu fiz parte dele, né? E é um projeto que praticamente vem tarde por conta do problema, digamos, político. Nós, no tempo do Serra, o governador esteve aqui e entregou um projeto para a Assembleia Legislativa, mais ou menos, né, na mesma linha. A grande questão foi atender o interesse dos grandes e dos movimentos sociais. Desta vez, o governador Rodrigo Garcia foi muito mais objetivo. Ele fez uma articulação que possibilitou a Assembleia aprovar, né? E nós aprovamos esse projeto que vai, digamos, dar um salto de qualidade no desenvolvimento regional. Nós tivemos outros projetos, o 457, o 429, do tempo do Franco Montoro, porque o Pontal foi um processo de regularização. Né? E de um lado tinha o que não queriam, que eram alguns grandes, e do outro lado tinham os movimentos sociais que achavam que essa região seria o local de reforma agrária, que não é reforma agrária, é regularização fundiária. As pessoas confundem as coisas. E nós tivemos aí avanços, né? E muitos avanços de regularização. Foi regularizado até 450 hectares e agora é o restante. Então eu quero dizer que vai ser um passo adiante, fico feliz em ter participado disso e quero dizer que a região vai se desenvolver ainda mais. A gente sabe que essa ausência de regularização sempre foi um problema muito grande, provocou problemas sociais, principalmente nos anos 90, aqueles conflitos que a gente via muito na televisão, toda a questão também de falta de serviços públicos de qualidade essenciais para a população. Com essa regularização, é um novo momento para o Pontal? Quando a gente começa a enxergar um Pontal novo, mais desenvolvido, afinal, é uma das regiões mais pobres do estado, né? Mas na verdade não é tanto assim. Porque se você for ao Pontal, que é o extremo Pontal, que é Rosana, Euclides da Cunha, Teodoro Sampaio, Mirante, aí Marabá Paulista, você verá que tem ilhas muito bem desenvolvidas e ilhas atrasadas. Porque no decorrer do processo, a coisa foi avançando. Não é porque você não tem um papel no cartório, é que você não pode fazer as coisas. Isso foi usado por gente que queria efetivamente criar um problema, a falta do papel. Mas eu quero dizer que hoje nós estamos, digamos assim, muito tranquilos. Agora a Assembleia aprovou, eu tenho certeza que o governador vai assinar logo mais o projeto, né, porque ele quer assinar aqui, ele está vendo se pode, do ponto de vista jurídico, assinar aqui. Mas, de um modo geral, eu quero dizer que fizemos uma coisa que precisava fazer há muitos anos, que foi dar condição e segurança jurídica para todos que têm propriedades no Pontal, né? O pequeno agora já vai ter, foi aprovado um projeto que eu fui relator, vai ter o título em definitivo da posse, né? O pequeno. Aqui na região são 6.000 famílias, né? Porque aqui na região tem 100 assentamentos. Então, esse projeto, digamos, ele veio para coroar isso. Fez assentamento, o governo do estado fez assentamento, o governo do estado investiu, porque o governo Dória e o governo Rodrigo investiu muito na região. Nós temos mais de 1 bi e 200 milhões em investimentos, e aí possibilitou isso tudo, né?
Então, eu estou muito tranquilo nesse particular, né? No projeto do governador Rodrigo Garcia, esse projeto veio, digamos, encaixar e vai dar um salto de qualidade muito grande para o desenvolvimento regional. Quando a gente fala nesse salto de qualidade, qual que é o intervalo que o senhor acredita de tempo necessário para esse salto? Não tem tempo. Já tem gente comprando área aqui, já tem empresa interessada em vir para cá. Por quê? Porque o pessoal vai ter segurança jurídica na compra do terreno, na compra da área, né? Então, eu quero dizer que tem muita gente já investindo. Embora as propriedades que nós tenhamos aí para fazer a regularização não sejam tantas, né? Mas eu quero dizer que a região vai estar regularizada. Uma coisa importante dizer que Prudente tinha áreas de terras devolutas também, porque não é só o Pontal, é um pouco da história do Brasil, né? E Prudente tinha, a região ainda tem. Então, esse projeto vai regularizar todas essas áreas que estão irregulares. A gente fala muito, né, do desenvolvimento regional, independentemente de qual região do estado a gente fala. E a gente observa algumas regiões de São Paulo pouco representadas na Assembleia Legislativa. O senhor acha que o eleitor, a gente está em ano eleitoral, está um ano em que as pessoas vão escolher os representantes, o eleitor tem a consciência da importância de se votar em candidatos que são da região que ele mora? Hoje não. Lá atrás, quando eu comecei a vida pública, tinha. Na época nós elegemos gente aqui, na época era eu e Walter Lemes, né? Lá em Araçatuba tinha 2, lá em Bauru, Marília tinha 2. O pessoal votava mais, digamos, regionalmente, né? Fazia aquilo que é o voto distrital, né? E aí, por mais que a gente pregue, eu sou distrital, sou deputado distrital, não consegue. Na última eleição, nós tivemos um problema muito sério, porque muitas regiões ficaram descobertas. Nós estamos com 35 milhões de eleitores em São Paulo, quase isso. Você vai ver que o interior está despovoado. Tem poucos candidatos. Aqui não foi eleito um federal, Marília não foi eleito federal, Rio Preto não teve a eleição de ninguém, a não ser agora que está o Eleusis. Aí você tem lá os 3, 4 da região, né? E Araçatuba, ninguém, só o Roquinho, né? Então, eu quero dizer que o interior tem que acordar para a representação política regional. Quando a gente pega alguns candidatos, né, na última eleição, candidatos caçadores de voto, são aqueles populares ou pela mídia ou por algum tipo de polêmica que se envolveram, ou são figuras conhecidas que vão para o interior, acabam ali no momento eleitoral conseguindo um grande número de votos por essa imagem e depois nunca mais aparecem durante o mandato. A região que tem um tipo de postura como essa, de escolher um candidato que não tem nenhuma ligação com ela, acaba sofrendo no segundo momento por falta de verbas, falta de interesse e falta de conhecimento da região também. É verdade. Eu quero dizer que na última eleição o pessoal votou pela internet. Tem uma deputada na Assembleia, Janaína Pascoal, teve 2.600.000 votos. Aqui ela teve quase 9.000 votos. Lá em Campinas ela teve 100.000 votos. Sorocaba 90, né? Aí ela teve 10.000 votos em Marília e assim por diante. Então eu quero dizer que, embora a Janaína é uma deputada de brilho na Assembleia, é uma pessoa de muito trabalho, eu conheço ela porque ela foi membro da minha comissão, e eu quero dizer que ela fugiu à regra, porque nós tivemos gente aí que pegou muito voto federal aqui, teve um federal que teve 10.000 votos aqui, não trouxe, segundo informações que eu tenho, nenhuma emenda, né? Então não é buscar emenda, é buscar o dia a dia, né? E aí eu sou favorável ao voto distrital misto, uma reforma política eleitoral, mas infelizmente o Congresso, cada dia que passa é pior. Eu espero que esse pior possa chegar ao melhor, né? Mas o voto distrital misto é uma forma de dar uma resguardada dos interesses de uma região como Prudente, que tem nem 1 milhão de população, 700.000 e poucos eleitores, né? Marília foge um pouquinho, tem 1 milhão e poucos, 1.200.000 habitantes, 1.300.000, Araçatuba menos que a gente, e são cidades que estão ficando, regiões que estão ficando à margem do processo.
Tem um assunto, deputado, que é uma sigla, né, ICMS, que para muitos era desconhecida e nos últimos tempos começou a ser ali do linguajar das pessoas, passou a fazer parte do dia a dia de muita gente, porque o governo federal acabou relacionando, né, ocupando o ICMS por conta do preço do combustível no Brasil. Minha pergunta, pegando esse gancho, a carga tributária de São Paulo tem espaço para ser um pouco diminuída e enxugada? É possível fazer isso? Afinal, o senhor é da base governista? Eu sou da base governista, mas eu fui presidente da Comissão de Finanças muitos anos na Assembleia. O problema concreto é que o ICMS é um imposto do Estado, é uma forma do Estado arrecadar. Porque o Estado, por exemplo, se você for ver o mapa do Estado, o Estado arrecada muito, manda 400 e poucos bi para Brasília, volta 50 e poucos bilhões. O ICMS é um imposto que garante segurança de renda para o Estado. O Geraldo Alckmin, quando foi governador, o Serra, né, o Mário Covas, eles diminuíram, em muitos aspectos, diminuiu a cobrança na parte da cesta básica, do pagamento de ICMS, zerou, né? O governador João Dória, ele voltou com algumas cobranças, alegando que muita gente que estava sem pagar, não precisava, podia pagar, né? Então, quero dizer que o governador atual, ele tem muita ciência disso, né? Mas o grande problema de você não ter arrecadação de ICMS é porque se você não tiver, você não tem arrecadação. O imposto é o imposto do Estado, né? Como o IPTU do município, né? Um exemplo, né? Então, eu quero dizer que daria para diminuir um pouco. Mas, no caso aí, foi uma jogada do presidente da República, porque ele quis que os estados, digamos, fizessem a sua parte de ceder isso, ceder aquilo. É mais uma jogada política do que prática. Mais uma jogada política do que prática. Então, eu quero dizer, o governador foi bastante rápido, porque o povo está numa situação muito difícil, mas eu quero dizer que o ICMS é um imposto muito importante para o Estado de São Paulo. O que tem que ter é uma reforma política que envolva tudo isso, né? Você pagar o IVA, né? Como tem nos Estados Unidos e em alguns países aí. Você pagaria um imposto só. Aqui tem muito imposto, né? E aí, simplificar. Simplificar. Mas eu não acho que seja tão simples assim. Deputado, agora falando um pouco de experiência política, entre militância estudantil, entre deputados, são quase aí 4 décadas, né, de atuação. O senhor já viu várias gerações de políticos se formando, alguns continuando, outros se desenvolvendo, outros saindo. Como que o senhor avalia, como o senhor enxerga a nova geração de políticos, essa geração que tem nascido muitas das vezes na internet? Eu tenho visto com muita preocupação, porque o político atual, ele é muito superficial, não é um político preparado. Quando eu entrei na Assembleia, entrei no período final da ditadura, então você tinha gente de peso. Os debates eram muito ricos, muito densos, as coisas eram muito discutidas. Hoje não tem discussão nenhuma, porque o cara está preocupado com a internet, está preocupado com isso, está preocupado com aquilo. Então, o que tem que fazer é o pessoal estudar mais, ler mais, né, e se enfronhar mais nos assuntos. Eu vejo no dia a dia, eu vejo as câmaras municipais, né? As câmaras, na média, o pessoal é muito despreparado para fazer o que tem que ser feito, né? Então eu quero crer que é uma fase que nós estamos vivendo, logo mais isso passa. A conta chega uma hora? Chega, está chegando, eu acho. Está chegando, porque, na verdade, o brasileiro ficou muito, digamos, muito subordinado à coisa que vem de fora, né? De fato, a internet hoje é uma arma muito importante, mas não pode ser ela só isso. Os países mostraram que os países mais desenvolvidos não é só isso. Você tem a participação, né? O debate, as coisas.
E eu vejo o Congresso Nacional muito fraco, muito fraco o debate político, né? Para não dizer o restante. Então a gente está muito preso digamos, a sofismas, a coisas que não levam a nada, né? E penso que nós vamos ir para uma fase agora nova, mas depois de de muito sofrimento. Nós estamos sofrendo muito já, né? E você vai ver que essa eleição vai ser um sofrimento né, com S maiúsculo. Por quê? Porque muita gente que está na eleição porque está atrás da verba lá de Brasília, que eu fui contra, não tem que ter tanta verba para partido, né? Porque o partido no Brasil não tem força como o pessoal fala que tem, nós não temos partido, né? O número de siglas é muito grande também, né? Siglas e número de siglas para donos, né? Muitos donos. Nós temos que acabar com isso, né? É claro que isso não acaba com a liderança, mas você acabar com quem usa isso para benefício próprio, né? Como teve as denúncias do PROS, né? Que comprou isso, comprou aquilo, né? O que eu quero dizer é que nós precisamos, agora nessa nova fase, pensar em partidos mais densos, discutir melhor, porque as coisas estão ficando cada dia que passa mais difíceis. Falando em partido, deputado, a gente sabe que o PSDB viveu um problema agora em 2022 envolvendo a pré-candidatura do ex-governador João Dória. Minha pergunta, pela sua experiência política e pelo seu envolvimento com o partido, o partido não soube entender Dória ou Dória não soube entender o espaço dele dentro do partido? Não, eu penso assim que nem uma coisa nem outra. Eu penso que o Dória, ele é uma pessoa que veio da iniciativa privada. Eu o conheci lá atrás no governo Franco, Mário Covas. Franco Montoro, já tinha conhecido ele, era jovem também. E ele veio para o governo, foi eleito prefeito, depois o governador. Pessoa assim, do ponto de vista pessoal, trabalhadora, bastante, digamos, preso nas coisas que faz, muito atento, muito trabalhador, mas não tem esse jogo de cintura. Você pega o Alckmin, por exemplo, que é uma pessoa que todo mundo gosta, ele chegava aqui em Prudente, ele ia nas padarias tomar café, para conversar com a população. O Dória não gostava disso, não gosta disso, porque ele tem outra formação. Não é que ele seja uma pessoa ruim, etc. Depois ele entrou no governo, começou a pandemia, ele começou a brigar com todo mundo. Então brigou com o Geraldo, brigou com o partido, brigou com o presidente, brigou com o PT, brigou com todo mundo. Aí foi se isolando, né? O partido, digamos, deu muito apoio para o João. No plano nacional que a coisa ficou complicada, porque ele queria tirar o Aécio. E o Aécio articulou. O Aécio é presidente comanda o partido em Minas, que não tem ninguém, né? O partido é mais paulista e mais mato-grossense. Os partidos hoje no Brasil são regionais. O PSDB é um partido regional hoje. O PSDB sai com menos importância nesse cenário, mas já que vai ter uma eleição sem uma disputa com uma figura em nome do partido, até porque Simone Tebet, que faz parte da terceira via que o PSDB está apoiando, não tem figurado, não tem crescido nessas pesquisas durante a pré-campanha. O senhor acha que o PSDB sai diminuído caso a Simone Tebet não decole? Não, eu não acho que o partido saia diminuído. O partido saiu diminuído quando ele abriu mão da candidatura do João Dória, que era o nome possível, nome conhecido, né? Sai diminuído por conta disso. Mas, de um modo geral, nós estamos vendo uma fase muito difícil da vida partidária brasileira, né? Você tem o União Brasil, que é o maior partido do Brasil em matéria de arrecadação. Vai pela arrecadação e número de deputados que tem. Não é por aí que você faz as coisas, né? O Brasília ficou uma coisa muito complicada. Lá em Brasília, o debate que a imprensa publica é um debate muito pobre. Não que a imprensa seja pobre, o Congresso é muito pobre, né? E a gente se mira pela ação do Congresso, né? Então eu quero dizer que o PSDB vai sair diminuído, porque a fase que nós estamos vivendo é muito dura. A gente foi bem grande lá atrás, com muitos governadores, essa coisa toda.
Mas eu penso que isso é uma fase que nós estamos vivendo do Brasil e o PSDB está pagando essa conta. Só para reencerrar essa questão de partido, numa eventual derrota de Rodrigo Garcia, esse volume, essa importância que o partido tem, que São Paulo tem dentro do partido, também sai diminuído? Sai diminuindo, claro, que a gente perde. Se você perde o Rodrigo em São Paulo, o Brasil perde um grande partido, que é o PSDB. Mas eu diria assim que aí tudo tem começo, meio e fim. Né? Tem que rearticular tudo isso. Porque o João Dória fez uma coisa complicada, que levou o partido muito para a direita. O PSDB é um partido de centro-esquerda. Nós somos criados como social-democratas. E hoje a social-democracia no Brasil praticamente não existe. O PT é um pouco social-democrata em algumas falas, né? Então os partidos estão muito quebrados, né? Então o que a gente tem que fazer é retomar esse trabalho. Falando agora de eleições 2022, a candidatura de Tarcísio de Freitas anunciou o ex-prefeito de São José dos Campos como vice. Haddad, ao que tudo indica, deve anunciar Jonas Donizete, ex-prefeito de Campinas, como vice. Rodrigo Garcia, ao que tudo indica, pode apostar no MDBista Edson Aparecido. O senhor acredita que se possa ter uma grande novidade em relação a essa configuração da candidatura de vice para o Rodrigo Garcia? Ou, ao que tudo indica, vai seguir nessa atuada como já está? Não, mas o Rodrigo Garcia ele tem 2 ou 3 candidatos a vice. Tem o Edson, tem o Meirelles, né? E tem mais uma... Simone Marquito, ex-prefeita de Tapetininga. Tem ela e tem mais uma, que é a irmã do corredor. Falhou memória agora, mas são quase agora. 4 possibilidades. Fugiu o nome dela agora. Mas a verdade é que vai definir logo mais. Os vices estão pesando muito pouco agora. Pesam depois se a pessoa ficar doente ou morrer. Né? Que morre muita gente aqui no Brasil, né? Muito político tem morrido aí. Assume e morre. Né? E o pessoal brinca que ser vice é bom, porque... Acabou pondo a cadeira em pouco tempo. Não disputa diretamente e pega o cargo. Mas eu penso assim que o Rodrigo vai escolher um bom vice, né? E nós vamos ganhar essa eleição. Só para a gente encerrar, como que o senhor enxerga São Paulo, independentemente do resultado das urnas, aí para os próximos 5 ou 10 anos? Afinal, a gente está começando uma retomada econômica depois de uma pandemia muito trágica. Eu penso que o estado de São Paulo, pela população que tem, pelo tamanho que tem, é o único do Brasil em condições de puxar o Brasil para frente. São Paulo ele é um estado que tem 47 milhões de habitantes, tem um PIB razoável, né? E tem uma renda muito boa per capita da população. Se você pegar a estrutura do estado de São Paulo, e você pega da região nossa, você vai ver que tem rodovias, tem estrutura de educação, de saúde. Nós temos 110 hospitais públicos estaduais, né? Nós temos 4 universidades públicas. Nós temos aí 100 e tantas escolas técnicas da Paula Souza. Então você tem uma estrutura muito grande, né? E São Paulo é um exemplo para o Brasil, porque aqui os governadores que estão se sucedendo aí são muito bons, né? Estão fazendo a lição de casa. O grande problema nosso é a questão cultural, né? Você sente o problema de relacionamento com o Estado de São Paulo. O pessoal tem, esses políticos aí de quinta categoria, têm ciúme de São Paulo. Então dificulta o máximo aí, né? Então eu quero dizer que São Paulo vai continuar desenvolvendo, né? O que eu sinto que o Rodrigo vai fazer com força é saúde, né? Reforçar a saúde, reforçar a infraestrutura do Estado. E uma coisa que ele tem falado muito, o emprego e a renda, melhorar a renda e buscar um emprego. Porque nós estamos com uma população de desempregados grande aqui no Estado, né? E, de um modo geral, o Estado de São Paulo é um Estado que vai bem, né? Você vê, nessa questão atual, o São Paulo cresceu mais que o Brasil, né? O PIB paulista cresceu mais que o Brasil. Então, mesmo diante da crise, né? Diante da crise, porque é um Estado rico. É um estado que as pessoas contribuem muito, né? E se você
Se você pega um paulista de classe média e fala assim, ó, vamos lá para Prudente, e fala, mas que estrada que é? Tem duplicada? É estrada duplicada, então eu vou. Se for simples, não vai. Então o pessoal exige isso, exige aquilo, né? Por quê? Porque o pessoal quer um padrão de vida semelhante que tem na Europa e nos Estados Unidos. Tá certo. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Tela Política. Obrigado e conte sempre comigo. Tá certo. O pessoal que está em casa pode rever essa entrevista e outras tantas entrevistas desta terceira temporada do Tela Política acessando tela2.com.br. Valeu demais pela companhia. A gente se vê.